Bom dia, muito obrigado por ter combinado para tomar café juntos e estamos alegres mais um dia transmitindo a mensagem de esperança por Cristo Jesus para um mundo desesperado. Então, nós estamos trazendo algumas sons de esperança, né? Uma mensagem bíblica, uma música sacra para começar o seu dia. E esse mês de abril, na nossa igreja, a Igreja Batista Nova Vida, nós estamos em plena campanha da família, apesar que a família está separada, né? A nossa família da igreja, mas nós podemos nos encontrar aqui, através desse canal e através dessa ferramenta, para estudar junto a Palavra de Deus. Mesmo separados, vamos focar na nossa vida espiritual. E nós estamos estudando essa semana em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz que nós somos edificados uma casa espiritual. Então, o tema essa semana é edificando a nossa casa espiritual. E o que é de ser uma casa espiritual? Então, é uma figura, né, desse texto que nos ensina que somos pedras vivas e nós fazemos parte da casa espiritual, feita de pessoas, né? Não de tijolo e de cimento. Então, e para estudar essa lição e essa verdade, nós tiramos algumas lições do livro de Neemias. Então, abrem suas Bíblias hoje, em Neemias capítulo 4. E ao começar, na segunda-feira, nós vimos como, primeiro, quando for construir uma casa espiritual, precisa lançar o fundamento. E o fundamento é a nossa salvação. É importante que ter a certeza absoluta da salvação, certeza absoluta da vida eterna. A Bíblia ensina, uma vez salvo, é salvo para sempre. E nós estamos guardados, né, pelo poder de Deus, e através da palavra de Deus, que nós somos guardados na mão de Deus. Mas também nós vimos na terça-feira que ao construir nós precisamos de desenvolver um relacionamento com o Senhor, com Deus, uma vida de oração. A vida cristã não é uma religião, mas é um relacionamento que nós temos com Cristo, com Deus, desenvolvido cada dia, investindo nesse relacionamento, como você investe nos relacionamentos ao seu redor, com o tempo, com conversa e com gastando tempo com aquelas pessoas. Nós temos que ter tempo sós com Deus. Mas daí, ontem nós vimos a importância de colocar a nossa fé em ação. E como diz em Tiago, o apóstolo diz, a fé sem obras é morta. E nós podemos ver através da vida de Neemias, quando Deus colocou no seu coração para restaurar a Jerusalém, Neemias, primeiro ele jejuou, ele orou, e depois ele trabalhou, né? Ele colocou na ação. E nós vimos como que ele partiu para essa tarefa que Deus lhe deu. Mas logo nós encontramos em capítulo 4 como enfrentou oposição. E na nossa vida espiritual, nós vamos encontrar oposição, nós vamos encontrar desafios. A Bíblia fala aqui em Neemias capítulo 4, versículo 1, e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então, o inimigo, ele ficou furioso. Quando o povo de Deus decidiu fazer algo para a glória de Deus, o inimigo, ele procurou atrapalhar. Ele ficou muito furioso. E depois de lançar o fundamento da salvação, e você começa a crescer da sua vida espiritual, também você vai encontrar na sua vida cristã que vai encontrar oposição, você vai encontrar provações e desafios. E como nós vimos no livro de Neemias, é um livro de avivamento, nós podemos ver como que o adversário também se colocava contra a obra de Deus. Veja o versículo 6 desse capítulo. A Bíblia diz, porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas e astoditas, que tanto ia crescendo a reparação
dos muros de Jerusalém e que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobre modo. Então, ficou muito irado o inimigo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém, para os desviarem o seu intento. Então, o inimigo, ele procura nos desviar do caminho do Senhor. Ele sabe que ele não tem mais poder sobre a sua alma, então ele vai trabalhar mais que nunca para nos desviar, né, do propósito de Deus para nossa vida. Mas veja o versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Então chegou momentos de perder a força, realmente, de querer desistir. E o povo de Deus chegou nesse ponto na sua vida. E versículo 11 diz: disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então é isso que o inimigo quer. Ele quer que você pare. Ele quer que você desvie do propósito de Deus, que você não continue no caminho do Senhor. Mas veja o versículo 12. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. Então a família estava lutando juntos. Eles estavam unidos contra o mesmo inimigo. O inimigo, ele muitas vezes, ele põe mentiras nas nossas cabeças e faz a gente pensar que nossos próprios familiares estão contra nós. Mas a Bíblia diz que essas famílias uniram contra o inimigo. Como a gente sempre fala, né? Não ataca um ao outro, mas juntos nós devemos atacar o problema. Então nós devemos resolver juntos. Mas veja o versículo 14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao restante do povo: não os temas. Lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Então dá para entender que eles uniram para lutar por suas famílias, para lutar contra o inimigo. E você, meu amigo, minha amiga, então é importante que nós também entramos nessa guerra espiritual, lutar por nossos filhos, lutar por nossas famílias, lutar pelos relacionamentos que realmente têm valor em nossas vidas. Nós devemos lutar por nossas famílias. Ninguém gosta de adversidade, mas ela muitas vezes é necessário para o nosso crescimento espiritual. O crente precisa saber que Satanás, ele não tem mais poder sobre sua alma, mas ele vai trabalhar mais do que nunca para tentar impedi-lo de ser útil no trabalho de Deus. Pode ter certeza, meu amigo, que quando o inimigo não está contente, pode ter certeza que Deus está contente. E Ele está agindo e operando na sua vida. O George Mueller era um grande pregador, um grande cristão do século passado. Ele disse as seguintes palavras: embora as evitemos o mais possível, as dificuldades, as limitações, os obstáculos, as perdas e danos são precisamente as agências que Deus usa para nos ajudar a crescer
como um bebê, desenvolve os membros através do exercício e da alimentação. Também no sentido espiritual, o cristão se torna forte através de adversidade. Então, como nossos filhos crescendo, às vezes eles precisam cair, às vezes eles precisam tocar aquela panela quente. Mesmo que nós avisamos, não faça isso, você vai machucar, mas assim que acontece, eles aprendem uma lição. Então o apóstolo Paulo, ele disse que quando Deus estava abrindo a porta para levar o evangelho para a Europa, ele diz em 1 Coríntios 16, versículo 9, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Quando começa a servir a Deus de todo o coração, pode ter certeza que o inimigo vai opor. Ele pode usar parentes, amigos, o trabalho, o seu próprio eu, a fim de impedir com que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Mas nós temos que lembrar as palavras de Jesus, quando ele disse em João capítulo 16, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. A oposição vinha em forma de críticas, desprezo, escarnecimento, mentiras, fofocas. Nós podemos ver todo esse tipo de oposição nesse capítulo 4. Apesar da oposição e das acusações, o muro foi construído e os inimigos silenciados. Então a obra foi para frente. João Newton, que escreveu o hino que nós cantamos até hoje, né? Preciosa Graça, ele falou as seguintes palavras: tudo que Deus envia é necessário, e nada do que ele nega é preciso. Ele aprendeu que às vezes Deus precisa enviar em nossas vidas algumas adversidades para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Como Neemias reagiu à oposição, como deve ser a nossa reação, a nossa atitude quando vem. Então, em primeiro lugar, nós podemos ver que Neemias, ele não se deixou abater em seu ânimo. Nós podemos ver, capítulo 2, versículo 20, ele diz, ó Deus dos céus, é o que nos fará prosperar. Ele não estava olhando para as circunstâncias, ele não estava olhando para a oposição, o tamanho da oposição, mas ele tinha seus olhos fitas em Deus. Ele estava olhando para o Senhor. Neemias, ele encarou as críticas improcedentes como um estímulo à sua liderança. Ele estava confiante no Senhor e nas suas promessas para lhe dar força para continuar. Mas também ele não deu grande importância às críticas. Nós podemos saber lá em Neemias 2, versículo 20, que ele diz, nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Então, ele não valorizou tanto as críticas que vinham contra ele, mas ele valorizou a sua missão, a de ser dos seus liderados também. O seu foco era a vontade de Deus e a obra de restauração. Ele não se fixou nas críticas. Há obreiros que fracassem porque não dão muita importância aos sambalates que surgem em nossas vidas. Então, não deixe que as sambalates tirem a sua paz. Mas terceiro, ele apresentou a Deus os seus inimigos. Ele, veja o versículo 4, aqui diz, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. Então, ele levou perante Deus. A solução é orar a Deus, apresentando os inimigos perante Deus. Ore por eles, ore que Deus toque no coração deles. Mas também, no último lugar, ele entrou na ação. Então, ele, em versículo 6, ele não ficou parado, se resmungando,
sentindo pena de si mesmo. Não, a Bíblia diz, versículo 6, porém edificamos o muro e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ele ficou focado na obra que Deus tinha colocado diante dele. Ele ficou focado na missão. O desejo maligno dos adversários era paralisar a reconstrução, para que Jerusalém continuasse em ruínas. A eles não interessava o sucesso da obra de Deus. Isso era óbvio. Mas enquanto os opositores criticavam os edificadores e menosprezavam o trabalho da reconstrução, Neemias incentivava o seu povo a trabalhar mais e mais. A Bíblia diz em Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós podemos ir para frente, confiando que nós somos vencedores. Certa vez houve um evangelista, estava pregando, era um evangelista de rua, né? De praça. E ele estava pregando sua mensagem e um maldoso pegou uma batata e jogou e pegou e acertou-lhe em cheio, aqui no peito. A batata caiu no chão e aquele homem calmamente pegou aquela batata, colocou dentro da sua bolsa e ele continuou a sua mensagem. O culto ao ar livre encerrou, ninguém entendeu porque ele tinha guardado aquela batata. E depois de muito tempo ele apareceu na igreja com um saco de batatas. E ele falou que estava dando para a igreja para assistência social. E alguém perguntou, onde você comprou essas batatas? E ele respondeu, eu não comprei, essas batatas são frutos daquela batata que usaram para me dar uma batatada. Eu a plantei e ela produziu frutos. E agora estou transformando aquela afronta em uma oportunidade para glorificar a Deus através da minha oferta. Meu amado, nós podemos transformar as afrontas em oportunidades para glorificar a Deus. Quando alguém e quando a vida lhe dá um limão, faça dele uma limonada. É isso que a Bíblia diz. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos para frente, confiando nas promessas de Deus. Vamos orar e vamos refletir enquanto nós ouvimos a próxima música. Mas dá força
Cristo vive.